Olá, sou o Capitão Cristo da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro. Apresento hoje um pequeno resumo de meu trabalho de conclusão de curso, o qual foi enviado para participar do SIS no formato de pôster, tratando sobre a Turma de Operadores de Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas, SARP, categoria 0, apresentando uma proposta de organização e emprego. A título de introdução, eu gostaria de apresentar de onde surgiu a ideia da realização deste trabalho. Ao longo de minha trajetória como operador de SARP na Companhia de Percussores Paraquedistas, tive a oportunidade tanto de utilizar aeronaves remotamente pilotadas consideradas materiais de emprego militar, quanto participar da adaptação de aeronaves civis, como os drones, ao emprego em operações militares. E pude observar que, apesar do emprego de um SARP categoria 0 ser de baixa complexidade, ele difere sobremaneira de simplesmente adquirir um drone e empregá-lo em operações. Feita esta reflexão, surgem alguns questionamentos que servem para orientar o prosseguimento dessa pesquisa. Devido à baixa complexidade de emprego, o SARP categoria 0 poderia ser operado por um combatente apenas? Qual seria a organização ideal de uma turma de SARP categoria 0? E onde esta turma poderia estar inserida na estrutura orgânica de um batalhão de infantaria do Exército Brasileiro? Como fonte de consulta foram utilizados manuais e produtos doutrinários nacionais e estrangeiros, cabendo destaque para o Manual de Campanha Vetores Aéreos da Força Terrestre, o qual abarca grande parte da doutrina que temos de SARP no Exército Brasileiro, e também os requisitos operacionais e requisitos técnicos, logísticos e industriais que foram recentemente atualizados agora no mês de agosto. A pesquisa ela foi desenvolvida por meio de um estudo bibliográfico, seguido por uma entrevista com especialistas da Companhia de Percussores Paraquedistas e, por fim, a realização de questionários eletrônicos que eu vou abordar mais à frente, o objetivo de cada um. O estudo bibliográfico, dentre outras finalidades, serviu principalmente para que fossem enumeradas as tarefas a serem realizadas ao longo de toda a operação do SARP categoria 0. Estas tarefas foram postas à apreciação de especialistas na operação de SARP por meio da entrevista e, por fim, chegamos a um rol de tarefas que englobavam as atividades e tarefas antes da operação do SARP categoria 0, principalmente no tocante à preparação da aeronave, carregamento de baterias, planejamento da missão de voo, as tarefas realizadas durante a operação do SARP categoria 0 propriamente dita e as tarefas após a operação, principalmente quanto à confecção de relatórios, manutenção e preparação para missões futuras. Em seguida, foi confeccionado o questionário número 1, o qual foi apresentado a especialistas na operação de SARP ou outros vetores aéreos, como por exemplo pilotos de helicóptero. Este questionário contou com a colaboração de 21 organizações, distribuídas conforme gráfico ao lado, e esta distribuição buscou principalmente não obter a opinião de vários especialistas de uma mesma organização, e sim contar com a colaboração e a experiência de organizações diferentes que empregam de maneiras diferentes sistema de aeronaves remotamente pilotadas. Este questionário teve como objetivos principais, após consolidar aquela lista de tarefas, verificar se de fato o SARP categoria 0 poderia ser operado por um combatente apenas e sugerir qual seria a composição ideal da turma de SARP categoria 0. Como resultado do questionário número 1, podemos observar que a grande maioria das organizações empregam 2 ou mais operadores. E ainda que a maioria dos especialistas, além de considerar que não seria adequado que o SARP categoria 0 fosse operado por um militar apenas, julga que a composição mínima para esta turma deveria ser de 2 militares. Após concluir sobre a composição da turma com 2 operadores, foi confeccionado o questionário número 2. Este questionário foi apresentado apenas a militares do Exército Brasileiro, com experiências de comando em diferentes níveis, ou ainda como Estado-Maior de OM,
Os grupos estão listados conforme o quadro ao lado, distribuídos, né, pelos universos avaliados. Contou com a colaboração de 113 militares e teve como objetivos principais definir qual a organização ideal de uma turma de SARP categoria 0, seja o universo de seleção dos operadores, as atividades desempenhadas por cada um, e também sugerir em qual fração orgânica de um batalhão de infantaria do Exército esta turma seria melhor inserida. Como resultado, tivemos a sugestão, pela grande maioria dos entrevistados, que a turma fosse composta de um sargento e um cabo ou soldado. O sargento voltado principalmente para as atividades de chefia, comando e coordenação da operação propriamente dita. O cabo ou soldado seria o executante, o principal executante. Porém, os dois operadores, os dois integrantes da turma, seriam habilitados e capacitados a operar o SARP. E ainda que estas turmas de SARP, dentro do batalhão de infantaria, estivessem centralizadas, de forma a permitir uma maior flexibilidade de emprego. Com isso, chegamos a uma proposta de organização da turma de SARP categoria 0, conforme representada. O sargento-chefe da turma, um cabo soldado auxiliar desta turma. E aqui eu apresento um exemplo de organização, de centralização destas turmas em uma seção SARP ligada a um pelotão de exploradores de um batalhão de infantaria blindada ou mecanizada. Então, esta relação com o pelotão de exploradores seria principalmente pelo fato deste pelotão ser a fração mais apta às atividades de reconhecimento e o SARP ser um meio cujas principais missões também estarem relacionadas com as atividades de reconhecimento. Porém, estas turmas teriam a capacidade de apoiar as demais subunidades de um batalhão de infantaria, seja por meio de reforço, apoio direto ou ação de conjunto. Como conclusão, gostaria de agradecer a atenção de todos e a oportunidade de participar deste seminário. Muito obrigado.